Os comerciantes e empresas, por precisarem de capital de giro, recorrem a uma prática muito comum, o factoring. A venda a prazo facilitou as compras no país, mas para o fornecedor essa prática não é tão boa. O empresário só recebe lá na frente o valor total do produto, o que diminui o capital de giro. Esse problema muitas vezes é resolvido por uma factoring. É um serviço reconhecido pelo Código Civil e que tem o objetivo de adiantar esses valores para a empresa. É como se, na realidade, ela vendesse à vista, recompusesse seu capital de giro e, com isso, ela continuasse a realizar as suas operações comerciais. A finalidade das empresas de factoring é aquecer o comércio e movimentar os negócios do pequeno e médio empresário. Mas essa parceria não pode alcançar os serviços típicos dos bancos, sob risco de serem punidas pelo Banco Central. Porque está atuando indevidamente. Além disso, se ela cometer algum abuso com um cliente, esse cliente pode procurar a justiça para pedir a revisão do contrato, pedir devolução dos valores que pagou, que a factoring cobrou e que não deveria ter cobrado. As factorings assumem o risco de não receber o valor do devedor inicial, mas já existe jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que prevê que as empresas sejam obrigadas a assumir a dívida de duplicatas frias, situação que já aconteceu com este empresário que não quis se identificar. Ele assumiu uma dívida de R$300 mil depois de trocar cheques de terceiros em factoring. Eu tive que vender bens para poder ressarcir as pessoas que tinham trocado para mim, porque a garantia, nesse caso, não são cheques. A garantia, a gente pode até dizer que lá a garantia sou eu. Ou seja, você é a garantia. E quem fala mais sobre esse assunto é o advogado Walter Moura. Doutor Walter, obrigada pela participação mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Como vimos agora na reportagem, o consumidor ele pode de alguma forma ser vítima também. Emprestou um cheque, o cheque está no mercado, ele precisa daquele cheque para entregar ao banco e a voltar a ter o nome limpo na praça. Como é que funciona para o consumidor? Olha, o contrato de factoring ele é pouco conhecido no Brasil e ele tem pessoas e pessoas que prestam factoring. Existem empresas sérias, existe uma associação nacional com alta representatividade e existem até grandes empresas que são usuárias do contrato de factoring. O contrato de factoring tem regras próprias. O Banco Central, como nós vimos, pode supervisionar e punir as empresas que operam de modo indevido. O consumidor, ele não é consumidor final, cidadão que não é empresário, ele não é o usuário típico ou o consumidor típico padrão de uma factoring. A factoring vai buscar mais o pequeno e médio e até o grande comerciante, comerciário varejista, que recebe títulos a prazo, por exemplo, cheque pré-datado, fatura e duplicata, e para fazer capital de giro, ele troca, por exemplo, R$100 mil em cheques pré-datados e aí tem um desconto que o faturizador vai cobrar. Se o desconto for de 15%, ele vai receber R$85 mil à vista, em dinheiro. Quer dizer, quem vai receber aquele dinheiro lá na frente é a empresa do factoring, e ela cobra esse desconto. O serviço da factoring tipicamente é este, ele não é proibido e ele é de vital importância para este país em que as tarifas, taxas e o custo bancário é altíssimo. O banco faz sim, as casas bancárias fazem um contrato chamado desconto bancário, ele é altamente burocratizado e ele emperra muito a atividade de quem está no comércio. Por isso que o factoring, ainda quando existir esse título a prazo, vai existir factoring no Brasil. Agora, é uma atividade, então, que aquece o mercado, né? Agora, quais são os riscos dessa atividade de fomento mercantil? Bom, o fomento mercantil, ele não tem essa visão denegrida de que ele é ruim, ele é bom. Ele aquece a economia de modo desburocratizado e quem é dono de empresa de factoring tem risco. Ele tem risco de pegar o título do título não vencer. Então, do título não ser pago ao vencimento. Existem duas modalidades clássicas, que é pró-soluto e pró-solvendo, que são termos jurídicos. Mas o fato é que, às vezes, a empresa recebe com um desconto tão grande que ela se responsabiliza de ir atrás do emitente do título se ele não tiver saldo, se não tiver fundo. E se o desconto for menor, quem responde é a pessoa que cedeu o título para a empresa do factoring. Então, esse desconto é o que vai estipular essa cláusula em que o cedente do título responde ou não. Em ambas as hipóteses, o factoring tem sido utilizado pelo senso comum como uma empresa que se aproxima de alguma atividade que o senso comum deu o nome de agiotagem. O que é o agiota? Ou o que é a agiotagem? E por que essa atividade? Porque, como você falou, para o senso comum é algo bem parecido, né, com a agiotagem. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. É uma confusão que a gente tem no nosso país.
O factoring é importante no mundo inteiro, tá certo? Principalmente em economias anglo-saxônicas, ela é uma atividade muito respeitada. Muitas delas até subordinadas 100% pelos bancos centrais estrangeiros. Mas o factoring, ele está muito próximo da informalidade, porque ele não é banco. Então, existem pessoas, agentes, que pegam o nome da factoring e fazem aqueles empréstimos abusivos. O empréstimo cuja metodologia de cobrança não é do Código de Processo Civil. É uma pessoa que vai praticar extorsão, infelizmente, vai colocar aquela garantia que é cheque em branco. Mas aí o factoring não tem nada a ver com isso. Isso não é factoring, isso daí são pessoas que praticam atos até criminosos, mas são abusos no direito civil, no direito do consumidor, emprestam dinheiro de forma muito extravagante, e essa extravagância, o senso comum dá o nome de agiota. E a figura de agiotagem, daquele empréstimo escorchante, tem várias palavras para isso, tem gente que fala que é empréstimo de abutre. Aquela pessoa que a gente viu na reportagem que vendeu bens. Exatamente, carro. São pessoas que colocam uma garantia muito maior ou um juro muito maior do que qualquer entidade praticaria. Isso é uma figura antiga, nós temos várias figuras literárias, por exemplo, até que Shakespeare já tratou no Mercador de Veneza, que então desde que existe o comércio, o varejo na Europa, na Fenícia, sempre existiu a figura de um sujeito que ficava ali intermediando esses títulos a prazo. O fatorizador é um sujeito muito antigo na economia mundial. Agora, o factoring é uma atividade financeira, possui previsão legal, então? Ela não é uma atividade exclusiva dos agentes financeiros subordinados ao Banco Central, que são as casas bancárias, bancos comerciais, bancos de crédito. Uma pessoa jurídica de direito privado, uma empresa simples, sem ter registro no Banco Central, ela pode exercer a atividade de factoring. Lembrando que ela tem essa linha de atuação, que é antecipar créditos vincendos, mediante pagamento à vista com desconto simples. E se ela ultrapassar isso, por exemplo, fazendo conta corrente, fazendo empréstimos não garantidos por cédulas, aí nós vamos estar diante de uma atividade que é exclusiva de bancos comerciais, de agentes financeiros subordinados ao Banco Central, e o Banco Central vai poder punir essa factoring que ultrapassou a margem da sua competência. Agora, quais são os títulos de créditos mais negociados numa factoring? Normalmente, no Brasil, nós temos essa figura do cheque predatado, que é muito utilizado, mas também tem a fatura duplicata e o warrant, que é um título de garantia para cerealistas. Ele é muito comum também no Brasil. Agora, você já adiantou um pouquinho o assunto aqui, mas quem assume o risco pelo não pagamento, no caso de um título? De regra, é o próprio cedente do título. É a pessoa que é o varejista que recebe o título de algum fornecedor ou de algum consumidor, repassa para a empresa de factoring. Se ele cobra um desconto pequenininho, tá? Então ele vai receber mais dinheiro, ele vai continuar como responsável pela obrigação. Se o cheque bater lá na conta e voltar, o dono da factoring pode cobrar inclusive dele. Esse é o mais comum. Agora, se o desconto for alto, e às vezes tem desconto de até 50%, pode justificar, por exemplo, um título que vai vencer daqui a 2 anos. E quem vai responder pela solvência ou não do título vai ser o dono da factoring. Ele pode cobrar, nesse caso, eu estou chutando aqui, mas isso pode ser praticado, até 50% do valor de face. E é legal isso? É legal por quê? Porque o risco e o prazo é o que determina o tamanho do desconto que o fatorizador vai praticar. Ok, doutor Walter Moura, obrigado pela participação mais uma vez, pelas informações. Até a próxima.